aí, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa sobre o desejado de todas as nações. E hoje a gente vai começar a destrinchar as ideias principais do capítulo 1, que já tem um título e tanto: Deus conosco. E para me acompanhar nessa, tô aqui com Elisa. Tudo certo, Elisa? Oi, Dani. Oi, pessoal. Tudo ótimo. E que jeito de começar, hein? Essa citação é, nossa, o coração de tudo. É a grande promessa que, no fundo, define o porquê de toda a história que o livro vai contar. Coloca a missão de Cristo de uma forma tão direta e bonita. É isso mesmo. É o ponto de partida de tudo. Então, bora mergulhar nisso. O que essa expressão Deus conosco quer dizer de verdade? Tipo, além do óbvio, da tradução, o que significa essa presença divina aqui com a gente na prática? Olha, de forma bem simples, Jesus foi a resposta de Deus a um gigantesco mal-entendido. O livro descreve que o mundo vivia numa baita escuridão, sabe? Com uma ideia completamente distorcida de quem era Deus. E aí, Jesus vem para ser essa luz, para mostrar o verdadeiro caráter dele, que é um caráter de amor. E nossa, pensar nisso muda tudo na forma como a gente enxerga o divino, né? Sai o medo, entra o amor. E essa ideia de ele ser a palavra, que coisa profunda! Quer dizer que Jesus não veio só falar a respeito de Deus como um mensageiro, ele era o próprio pensamento de Deus se tornando audível. A mensagem em pessoa. É a revelação mais clara, mais pessoal que poderia existir. Não só para nós aqui na Terra, mas para todo o universo que estava de olho. Exato. E para a gente sacar a urgência dessa revelação toda, a gente tem que ir lá na raiz do problema, né? Um conflito cósmico, gigantesco, que não era por território nem por poder, era uma batalha sobre a verdadeira natureza do caráter de Deus. É isso aí. De um lado, a gente tem o princípio que rege todo o universo de Deus, o amor que se doa, que renuncia a si mesmo, onde dar é viver. E do outro lado, a sementinha de todo problema, a busca pelo interesse próprio, o desejo de se colocar em primeiro lugar. Essa inversão total da lei do amor foi o que deu início ao pecado. E as consequências disso foram terríveis. Na prática, Lúcifer pegou o próprio egoísmo dele e projetou em Deus. Ele pintou um retrato de um criador tirano, sabe, autoritário, severo. Essa, digamos, fake news cósmica plantou medo, dúvida, e a Terra, como o texto diz, ficou obscurecido por uma má compreensão de Deus. E essa sombra, convenhamos, ainda existe por aí. Pois é. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão que todo mundo já deve ter pensado e que o livro levanta. Se Deus é todo-poderoso, por que ele simplesmente não usou a força para acabar com a rebelião e resolver o problema de uma vez? Seria bem mais fácil, não? A resposta está na própria essência de quem Deus é. Usar a força para obrigar a obediência seria destruir a base do seu próprio governo. O que ele quer é um serviço que venha do amor, e o amor, por natureza, não pode ser imposto. Ninguém ama por obrigação. Só o amor consegue despertar amor de volta. A força só geraria mais medo e não ia esclarecer a dúvida sobre o caráter dele. E é nesse ponto exatamente que a missão de Jesus se encaixa como uma luva, como a solução perfeita. Já que a força estava fora de questão, o amor precisava ser mostrado de um jeito que ninguém pudesse duvidar. Um jeito que pudesse ser visto, tocado e, principalmente, escolhido livremente. E essa parte é fantástica. A glória de Deus, na sua forma pura, é uma luz tão intensa que a nossa natureza humana simplesmente não aguentaria. Então, para que a gente pudesse chegar perto e conhecer, essa divindade foi, coberta pela humanidade. Ele se tornou acessível, sabe? Veio para o nosso nível, para a gente poder olhar para ele sem morrer de medo. E essa missão tinha vários objetivos muito práticos. Primeiro, claro, trazer luz para aquela escuridão toda que a gente falou. Além disso, ser um exemplo real, mostrar na prática que a lei de Deus, que é a lei do amor, não é um peso, mas sim o melhor caminho. E, o mais importante de tudo, restaurar a verdade sobre quem Deus é e desmascarar de vez a mentira. E essa humildade foi até o limite, né? Ele não só se tornou um de nós, mas viveu servindo e foi obediente até o fim. E que fim! A morte mais humilhante que existia na época, a cruz. Foi a demonstração máxima daquele amor que se entrega, o exato oposto do egoísmo que começou o conflito todo. Exatamente. E essa frase de Isaías resume essa troca, que é até misteriosa, mas é poderosa. Cristo foi tratado como a gente merecia ser, para que a gente pudesse ser tratado como ele merecia.
Ele pegou para si o resultado do nosso erro, para que a gente pudesse receber a vida que era dele. É a cura definitiva para a ferida que o pecado abriu em nós. E todo esse sacrifício, essa vida toda, tudo isso nos leva para o grande final, para a reconciliação. O plano de Deus não era só consertar o que quebrou, sabe? Era construir algo ainda mais forte, ainda mais bonito no lugar. Essa parte é de cair o queixo, sério. O resultado final não é só voltar para o jardim do Éden, como se nada tivesse acontecido. É muito maior. Pelo fato de Cristo ter se tornado um de nós para sempre, a humanidade agora tem uma ligação com Deus que é ainda mais íntima do que era antes. É uma virada de jogo espetacular na história. É isso aí. O texto até resume as consequências disso em 4 pontos gigantescos. Primeiro, o caráter de Deus fica provado para todo o universo como um governo de amor. Com isso, as acusações de Satanás caem por terra para sempre. Isso garante a segurança de todo o universo, para que o pecado nunca mais apareça. E por fim, a criação e o Criador são unidos por laços que, dessa vez, nada pode quebrar. E essa frase é a poesia que fecha a conta, né? Justamente o lugar que foi o centro da rebelião, o nosso planeta, acaba se tornando o grande palco da maior demonstração de amor e de graça que existe. O campo de batalha vira o troféu da vitória do amor. É incrível. E assim, a gente fecha o círculo, voltando exatamente aonde a gente começou. Emanuel. A promessa de uma presença que não só nos salvou lá atrás, mas que vai continuar com a gente, para sempre. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão, o material completo está esperando. Até a próxima.